Olá! No programa de hoje, o nosso tema é o financiamento estudantil. Criado em 1976 e batizado de crédito educativo, o sistema foi reformulado em 1999, no governo Fernando Henrique Cardoso, e ampliado no governo Lula. Gente que não tinha acesso à educação superior passou a ter essa oportunidade. Mas a crise econômica fez o FIES encolher. Para o governo, o problema é o custo do FIES. Só em 2016, o Tesouro Nacional chegou a desembolsar 32 bilhões e 200 milhões de reais para sustentar o programa. A inadimplência é outra preocupação. Segundo o TCU, mais de um quarto dos contratos que já estavam em fase de amortização em 2015 tinha atrasos de mais de 360 dias. No Agenda Econômica de hoje, recebemos o diretor executivo da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, Solon Caldas, para debater o financiamento estudantil brasileiro. Mas antes, vamos entender um pouco mais da crise do FIES. O programa destinado a financiar a graduação de milhões de brasileiros, o FIES, vem sofrendo com cortes que dificultam o acesso de estudantes ao ensino superior. Criado em 1999, o FIES vem sendo enxugado desde o ano de 2015, quando a crise econômica se agravou. No primeiro semestre de 2014, foram fechados quase 500 mil novos contratos. No mesmo período, em 2017, foram disponibilizadas apenas 150 mil novas vagas. Em 18 anos de existência, o FIES já atendeu 2.740.000 estudantes. Em 2015, o programa representava um quarto de todas as matrículas de instituições de ensino privadas do país. E em 73% dos casos, os estudantes tinham renda familiar menor que 4,5 salários mínimos. Muito bem, seja bem-vindo à Agenda Econômica, Solon. Obrigado, Luiz, pelo convite. Um prazer poder participar com vocês desse programa importante. Maravilha. Solon, ao longo dos últimos 5 anos, o Brasil registrou um crescimento de 20% na quantidade de alunos de baixa renda que se formou em faculdades privadas. Esse levantamento é do Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior de São Paulo. O FIES é o grande responsável por isso? Esse crescimento ele se deu por conta do FIES e do ProUni, né? Então, são 2 programas bem-sucedidos que o governo federal apostou e investiu nos 2 programas e proporcionou a esses jovens de baixa renda ter acesso ao ensino superior que até então não se tinha. O financiamento estudantil é um modelo diferente do ProUni, porque aí não se trata de bolsas 100% pagas pelo governo, e sim da contração por parte do aluno de um recurso que ele vai ter que devolver posteriormente à sua formação. Mas, sem dúvida, o FIES teve uma parcela significativa de importância na captação desses alunos para o ensino superior. O FIES e o ProUni, que você acabou de citar, eles mudaram muito a cara do ensino superior brasileiro no que diz respeito tanto às instituições quanto ao perfil dos alunos? Eles mudaram no sentido de que houve uma democratização do ensino superior. Então, quem nunca teve a oportunidade de estudar passou a ter essa oportunidade, sobretudo depois de 2004, o ProUni foi desenhado em 2004 e passou a vigorar a partir de 2005. E o financiamento estudantil ele teve uma reforma muito importante em 2010, onde foi alterado taxa de juros, prazo de pagamento e todo este contexto que fez com que jovens que não tinham tido a oportunidade de ter acesso ao ensino superior pudessem estudar. Então, sem dúvida nenhuma, por conta disso, houve uma democratização do ensino superior, que antes era para alguns privilegiados, e hoje nós podemos dizer que boa parte da classe C estuda ensino superior no Brasil. Agora, o governo reclama que o custo do programa, não só do FIES, mas também do ProUni, é muito alto e que tem que cortar, que não tem recursos para isso tudo. Como é que as instituições de ensino superior privadas enxergam essa relação de custo-benefício desse gasto do governo?
Aloysio, a realidade do Brasil é um pouco diferente dos outros países, né? No Brasil, existe uma inversão no sentido de que, na sua maioria, os jovens que são egressos do ensino médio e que estudam nas melhores escolas particulares, eles vão para as escolas públicas. E o jovem que precisa de trabalhar para estudar é que vão para a iniciativa particular, né? Então, existe essa inversão no Brasil e, por conta disso, o governo precisa de trabalhar políticas públicas que dê oportunidade para esse jovem que precisa estudar o dia todo, precisa trabalhar o dia todo para estudar, possa ter acesso também à educação. Por esse lado que você está levantando, né, a falta de recurso, a diminuição de oportunidade por parte do governo, a BMS, nós realizamos uma pesquisa em 9 diferentes capitais, com 1.000 jovens egressos do ensino médio para entender a necessidade desse jovem com relação ao financiamento estudantil. 50% desses jovens não podem pagar de forma nenhuma uma educação superior, então eles necessitam da política pública, ou do FIES, ou do ProUni, para ingressar na educação superior. Desses 50% que não podem pagar, o sonho deles é ingressar no ensino superior. Eles querem estudar, eles querem participar do processo seletivo, que hoje existe algumas regras, principalmente que tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, e tenham uma pontuação mínima, enfim. Então, esse jovem não está muito preocupado com o processo seletivo, mas sim preocupado em que o governo ofereça oportunidade para que ele possa ter acesso ao ensino superior. E 90% desses jovens, eles acham que o governo realmente precisa investir no financiamento estudantil para que eles possam ter acesso à educação. Então, realmente é uma realidade do Brasil. Nós tivemos em 2014 732 mil contratos no financiamento estudantil firmados e agora em 2017 o governo ofereceu 150 mil bolsas para novos ingressos. E se a gente levar em consideração o histórico, nós não vamos preencher todas as 150 mil vagas. Normalmente está ficando aí 40% dessas vagas sem preenchimento e ociosas no sistema. Por que isso acontece? Por que isso acontece, Aloysio? De um lado, nós temos muitos alunos querendo financiamento, do outro lado, vagas sobrando porque a conta não está fechando, né? Então, a partir de 2015, o governo alterou as regras de acesso e essas regras tornaram-se mais rígidas. O aluno tem que preencher muitos requisitos mais rigorosos para ter acesso ao ensino superior, ao financiamento, e o aluno não consegue preencher esses requisitos. E eu posso citar aqui 3 gargalos que praticamente faz com que essas vagas sobram no processo. O primeiro gargalo é que o governo colocou uma pontuação mínima que o aluno deve atingir na prova do Enem para que ele tenha acesso ao financiamento estudantil. 450 pontos. E esse gargalo ele está ligeiramente ligado com a renda do aluno, porque o governo também baixou muito a renda do aluno. O aluno não pode ter renda per capita acima de 2,5 salários. E nós sabemos que quanto menor é a renda do aluno, pior é a escola pública que ele frequenta. E, por consequência, pior o desempenho pior a nota no Enem. Então, quem tem a nota não tem a renda, quem tem a renda não tem a nota e já fica nesse processo aí desse requisito. O segundo aspecto que faz com que essas vagas não são preenchidas são os cursos prioritários elencados pelo governo. Então, do total de vagas que o governo disponibiliza no processo, 60% é destinado a cursos prioritários que o governo elencou como principais para o desenvolvimento do país. Esses cursos estão relacionados com a área de saúde, formação de professores e engenharias.
Neste processo, nem sempre esses cursos que são demandados pelo mercado de trabalho. Então, a conta também não está fechando, né? O governo está disponibilizando 60% de vagas para esses cursos prioritários, mas o aluno precisa de cursar um curso que lhe dê condições de maior empregabilidade no mercado de trabalho, até porque ele tem que pagar esse financiamento depois, posteriormente à sua formação. E o terceiro aspecto é que o governo, a partir de 2015, ele não libera mais financiamento de 100% do valor da mensalidade. Então, não existe mais financiamento estudantil com 100% do valor da mensalidade. Esse percentual é definido de acordo com a renda do aluno e o comprometimento dessa renda. Quando o aluno ele comprova a documentação dele da renda, o próprio sistema calcula qual é o percentual da sua mensalidade. E que muitas vezes isso fica muito aquém da expectativa do aluno e do que ele poderia pagar de diferença de percentual entre o valor financiado e o valor da própria mensalidade. Então, isso são 3 gargalos que eu elenquei aqui, principais, que fazem com que, de um lado, sobra vaga e, de outro lado, o aluno fica precisando dessa oportunidade para ter acesso. Rapidamente, só que esse bloco está encerrando. Isso acabou criando um descompasso entre a capacidade das escolas de absorver alunos e a entrada de novos alunos por meio de financiamentos? É que, na realidade, a capacidade de absorver o aluno existe. O que não existe é a disponibilidade por parte do governo da quantidade suficiente para atender a demanda. Então, se a gente for fazer uma análise rápida, em que em 2014 nós tínhamos 730 mil contratos e agora nós temos 150 mil vagas e não vamos preencher todas, nós vamos ter aí quase 1,5 milhão de demanda reprimida para acesso ao ensino superior. Então, se o governo trabalha uma política adequada, trabalham regras acessíveis para realmente o aluno que tenha baixa renda ou que é um aluno carente possa ter acesso, tanto a instituição de ensino vai ter vaga suficiente para ofertar, quanto a demanda de alunos por aquela vaga é correspondente. O que está faltando é um meio termo aí por parte das regras para a conta fechar e o aluno poder ter o acesso. Sara, essa conversa está boa, mas a gente vai ter que fazer um breve intervalo. No próximo bloco a gente continua essa conversa. Vamos falar sobre o FIES e como a redução no número de financiamentos está afetando as escolas privadas. A gente volta já já.